No bloco anterior, na primeira parte do vídeo, nós vimos um pouco sobre o conceito de sacrifício, vimos quais são as características de um sacrifício e vimos também que o sacrifício da cruz e o sacrifício da Santa Missa é o mesmo sacrifício. Voltando agora para a nossa aula sobre a natureza do sacrifício eucarístico, nós veremos que, além da vítima ser idêntica, além do sacerdote ser idêntico, também é idêntica a finalidade de ambos os sacrifícios, do sacrifício da cruz e do sacrifício da Santa Missa. Veja, é Cristo sacerdote na Santa Missa que oferece Cristo vítima ao Pai. Por isso ali, na hora da oração eucarística, o padre, que aqui está atuando em persona Christi, na pessoa de Jesus Cristo, ele está falando com o Pai. Na verdade, ó Pai, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. É um diálogo de Cristo sacerdote com o Pai. É um diálogo ali onde Cristo sacerdote vai oferecer Cristo vítima ao Pai. Assim como Jesus Cristo ofereceu-se a si mesmo na cruz, assim como ele ofereceu todo o seu corpo e todo o seu sangue, acontece na Santa Missa. O Cristo sacerdote oferece o Cristo vítima no altar. Por isso, o diálogo do padre com o Pai e não com o povo. Por isso, o centro da missa é Jesus Cristo, é o Pai, é esse diálogo. Por isso, a oração eucarística, o prefácio, é ali considerado o ápice da Santa Missa, porque é esse diálogo eterno e profundo no qual se faz presente o sacrifício do Senhor. Nós somos apresentados ao sacrifício do Senhor. Falei para vocês que a finalidade é a mesma. E quais são as finalidades tanto da Santa Missa quanto do sacrifício eucarístico, né? Ainda nessa parte da natureza do sacrifício eucarístico, na qual nós estamos falando da Mediator Dei. A primeira finalidade do sacrifício eucarístico é a finalidade da adoração. É importante saber que essa é a primeira finalidade. A segunda finalidade do sacrifício eucarístico é a finalidade da ação de graças, da gratidão. A terceira finalidade do sacrifício eucarístico é a finalidade da expiação, propiciação, reparação, se podemos assim chamar. E a quarta finalidade é a finalidade da intercessão ou impetração, podemos chamar de qualquer um desses nomes. Então, a adoração, ação de graças, reparação e intercessão. São as 4 finalidades da Santa Missa e elas se assemelham às 4 finalidades da oração. São as 4 finalidades do sacrifício eucarístico, apresentadas pelo Papa Pio XII. A primeira, então vamos falar da primeira finalidade da missa. Não poderia não ser a adoração, porque essa é a finalidade de todo homem. Jesus diz que resume os mandamentos em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Este amar a Deus sobre todas as coisas, essa atitude de adoração, de latria, de dar a Deus aquilo que Ele merece, que é o quê? O reconhecimento de que Ele é Deus e nós não somos nada. É o reconhecimento de ofertar a Ele esta verdade, falar, Senhor, eu reconheço que Tu és Deus e eu, como disse lá no começo, porque existe a destruição da vítima? Porque eu aqui, Senhor, não sou nada. Qual é a atitude corporal de adoração? É o ajoelhar-se. Por que ajoelhar-se? Porque significa ali, olha, o nada da minha criatura. Eu sou menos do que sou em pé, né? Eu estou aqui prostrado diante de vós e vos adoro. Então, todas as vezes que nós participarmos da Santa Missa, nós temos que ter esta finalidade presente na nossa mente, na nossa consciência. Eu vou à missa para adorar a Deus. Esta é a finalidade primeira. Jesus
adorou a Deus. Ele não somente se prostrou, mas a obediência deles foi até a morte de cruz. Jesus Cristo se aniquilou. Se nós nos prostramos, ele se aniquilou em adoração a Deus. Então, na cruz, aconteceu a adoração perfeita, a adoração que ninguém poderia fazer, que ninguém poderia dar a Deus, a que ele merece. Só Jesus pôde dar a ele a adoração que ele merece. Por isso é que nós participamos da missa, para novamente ver Jesus adorando ao Pai e assim ali nos aproximarmos, nos achegarmos, participarmos da missa assim. Olha, ele te adora perfeitamente e eu aqui quero também te dar a minha adoração, meu Senhor. Mas é pela adoração de Jesus Cristo. Ele adorou o Pai perfeitamente. Na cruz e na missa acontece essa adoração. Então, por mais ali que a assembleia seja imperfeita, que o padre que está celebrando, apesar de estar em pessoa na Cristo, seja imperfeito, a adoração que está acontecendo é perfeita, porque é o Cristo sacerdote que está oferecendo o Cristo vítima com a finalidade de adorar a Deus. Então é importante termos isso, sempre em consciência. Não é à toa que é o primeiro mandamento. Não é à toa que se resume a lei de Deus, o mandamento do Senhor. Não é à toa que Deus exige do homem, porque ele já criou o homem, ele fez tudo, deu tudo. É digno, é justo. E é necessário. É digno olhar a Deus e falar: Senhor, eu preciso te adorar. Porque se eu não adoro a Deus, eu me igualo a Ele. Se eu não adoro a Deus, eu digo que Ele não é tanta coisa assim. Eu é que sou muita coisa. Não. O certo da nossa atitude de vivermos como verdadeiros cristãos é cumprir os mandamentos. É participar da Santa Missa com a finalidade correta. Então, como disse para vocês, nós não vamos à missa somente para receber as graças, porque semana sem missa é semana sem graça. Nós não vamos à missa somente para alcançar curas ou milagres. Nós não vamos à missa somente porque é uma ação social, porque eu aprendi desde a infância, assim. Não deve ser essa a nossa finalidade. Nós vamos à missa porque lá se faz presente a adoração perfeita a Deus. E eu quero me aproximar dessa adoração perfeita. E eu quero me achegar a Jesus Cristo, me fazer íntima dele para adorar perfeitamente a Deus. Por isso eu me prostro durante a consagração. Por isso nós nos prostramos quando nós entramos numa capela e lá rezamos. Por isso, é porque Deus merece a nossa adoração. É a única resposta humana digna que nós podemos dar a Deus. Por mais que nós não possamos dar a Ele a adoração perfeita, Jesus pôde e aniquilou-se a si mesmo e se deu por inteiro. Então, por isso, nós nos aproximamos do sacrifício de Jesus, oferecido em toda a Santa Missa, para ali saborearmos dessa adoração, participarmos, nos achegarmos, nos associarmos, porque Jesus é perfeito. E o Pai não pode negar esta oferta. Ele poderia dizer: olha, esses bois, esses carneiros, isso não me agrada, porque o seu coração, não era assim no Antigo Testamento, trazendo para as minhas palavras, de que adianta os bois, de que adianta essas ofertas se o seu coração não se converte para mim? Então era por isso que os sacrifícios não agradavam. É por isso que a gente volta lá naquele salmo: não são de vosso agrado os sacrifícios, e se eu oferto um holocausto, rejeitais. Porque meu sacrifício é minha alma penitente. Ou seja, meu sacrifício é o meu coração ofertado ao Senhor. E nós nos aproximamos da missa por quê? Porque lá existe um coração que pode agradar, como eu acabei de falar para vocês no vídeo anterior. Lá existe um coração que pode adorar a Deus
cumprindo completamente o mandamento. Lá tem um coração que ama a Deus profundamente. E não é à toa que nós somos chamados a imitar a Jesus Cristo. Não é à toa que quantas vezes existe chamado de santidade na palavra de Deus, sede santos. Não é à toa que Jesus diz, aprendei de mim. Por quê? Porque nós somos chamados a aprender dele, a como viver, a como ser humano e muito mais, a como nos relacionar com o Pai. E isso acontece na Santa Missa, porque lá está presente a adoração perfeita a Deus. Lá está presente a adoração magnífica, completamente agradável. Por isso nós recebemos as graças da missa, porque existe uma adoração perfeita e nós nos achegamos a ela. Então, existe a adoração de Jesus e existe a adoração que nós também devemos dar ao Senhor em toda a Santa Missa. Podemos e devemos participar de adorações fora da missa, em momentos de adoração, de entregarmos ao Senhor os nossos corações, mas devemos, sobretudo, adorá-lo na missa. Não é um momento de distração e muitas vezes acontece. Então, nós estamos ali na missa, vemos que nos distraímos, já temos que trazer logo a nossa atenção, porque é momento de adoração. Essa é a primeira finalidade da Santa Missa e do sacrifício de Jesus, do sacrifício eucarístico. A segunda finalidade do sacrifício eucarístico é a finalidade da ação de graças, da gratidão. Como diz a oração eucarística e os prefácios, na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Deus, Pai Santo. É justo e necessário. Por que a ação de graças? Essa finalidade é uma finalidade eucarística, porque o significado da palavra Eucaristia é a ação de graças. O Senhor, na última ceia, ali ele deu graças antes de partir o pão. Ele tomou o pão e deu graças. Essa gratidão perfeita que Jesus Cristo ofereceu. Todos nós somos devedores de Deus. Não existe uma pessoa humana que não seja devedora. Toda a criação é devedor. E tudo louva a Deus. Toda a criação louva a Deus. Os minerais louvam a Deus, a natureza louva a Deus. Se você tem os salmos, se não me engano, o Salmo 118, se você faz ali a oração da liturgia das horas todos os domingos, você vê obras do Senhor, bendizei o Senhor, louvai e exaltai pelos séculos sem fim, céus do Senhor, águas do Senhor. E aí segue. Por quê? Porque toda a criação louva a Deus. Só que louva de forma muda, mas louva a Deus. Por isso ela é tão bela. Por isso a criação é tão maravilhosa. Mas nós somos diferentes dos outros seres criados. Nós somos dotados de inteligência e vontade. E Deus deseja que nós o agradeçamos de forma livre. Deus deseja que nós não entoemos a Ele os louvores de forma muda, como louvam assim todos os objetos criados. Mas deseja que do nosso coração saia uma ação de graças. Se Deus, por um segundo, parasse de pensar na nossa existência, nós não existiríamos mais. Ninguém aqui é causa da própria vida, é causa da própria existência. Ninguém, você não existe porque você quis existir. Você existe porque existe um outro que te quis. E este outro é com O maiúsculo. Existe um outro que te desejou, porque se ele não te desejasse, você não estaria aqui. Sua vida é um completo milagre. E por isso nós somos devedores. E a gratidão é o quê? É uma recompensa, é um reconhecimento de um bem que foi recebido. E nós reconhecemos então que se nós vivemos porque Ele nos deu a vida. Nós reconhecemos que se nós fomos redimidos, né, se podemos, eu estou aqui dizendo da redenção, dizendo do sacrifício eucarístico, que é um sacrifício de substituição, porque nós é que deveríamos morrer, mas não, o Senhor
se fez vítima por nós, por cada um de nós. Se acontece a redenção, nós devemos ser gratos. E se nós podemos todos os dias de nossa vida nos santificar pela ação do Espírito Santo em nós, nós também devemos ser gratos. A gratidão é a atitude humana que também o Senhor precisa. Ele não fica cobrando a nossa gratidão, mas Ele se agrada e é a finalidade, porque Deus, Jesus Cristo, na cruz, entoou a perfeita ação de graças. Ele é o adorador e Ele é aquele que é grato ao Pai, porque o ama muito. E nós somos chamados em toda a missa que participamos a também oferecer a Deus esta gratidão. Oferecer a Deus este reconhecimento de que Ele é muito bom e que nós não podemos retribuir. Então, obrigada. Eu posso, Senhor, fazer tudo aquilo que o Senhor me pedir, eu me esforço por fazer tudo aquilo que o Senhor deseja, mas eu nunca, nenhum homem nunca poderá devolver a Ele todo o bem que foi recebido. O que nós fazemos com a nossa vida, nós nos esforçamos para devolver o bem, mas de forma perfeita, só Jesus Cristo, na Santa Missa, na Eucaristia, na ação de graças, na gratidão, na missa, que acontece essa verdadeira ação de graças. Então, se Jesus Cristo ofereceu a verdadeira ação de graças daquele que reconhece completamente, de forma verdadeira, os bens que Deus deu, nós nos aproximamos da missa para nos aproximar da ação de graças oferecida por Jesus e também para dar a Ele toda a nossa gratidão. Então a missa é para a adoração, é para a gratidão, é para agradecê-lo. Não é à toa que a missa teve muitos nomes durante toda a sua história, Santa Ceia, e existem outros nomes, mas o nome que ficou é Eucaristia, que é a ação de graças perfeita a Deus. Passemos então para a terceira finalidade, que é a reparação, como falei para vocês. Deus espera que nós reparemos o mal, porque nós somos pecadores. Concorda? Se os homens pelos quais nós ofendemos esperam a reparação, quem é que aqui não briga e não espera que uma outra pessoa nos peça desculpas, que nos peça perdão? Muito mais é Deus, porque nós o ofendemos todas as vezes que pecamos. E todas as vezes que ofendemos a Deus, precisamos reparar o nosso mal. Precisamos reparar aquilo que fazemos, expiar os nossos pecados. Mas nós, humanos, não poderíamos expiá-lo, repará-lo sozinho com as nossas próprias forças. Por isso Jesus Cristo se deu na cruz. E Ele expiou de uma vez por todas os nossos pecados. Porque Ele foi tão maltratado e porque a sua aparência não era de pessoa humana na cruz, porque Ele carregou sobre si as nossas iniquidades. Porque Ele pegou todo o pecado do mundo ali para reparar, para oferecer, para destruí-lo, na destruição da vítima, porque era o nosso pecado. Então, todas as vezes que participamos da missa, nós também vamos para reparar os nossos pecados, para expiar os nossos pecados, para rezar, para falar: Senhor, ajudai-me a reparar os meus pecados, ajudai-me a ser mais teu, ajudai-me a aproximar de Jesus Cristo, desse sacrifício perfeito, para que eu participe de forma melhor da missa. Porque sim, Jesus se deu por todos nós, mas para termos os efeitos em nossa vida, é necessário que nos aproximemos. Daqui a pouco falo melhor disso. Mas nós precisamos também ter esta finalidade, a reparação dos nossos pecados. Nós não poderíamos reparar por nós mesmos, Não poderíamos nunca oferecer a Deus algo que o satisfizesse por completo todo o nosso mal. Por quê? Porque Deus não merece o mal. Ele não merece que nós o ofendamos. Ele não merece nenhum mal feito. Mas mesmo assim nós praticamos. E essa reparação é feita por Jesus na cruz. Por isso nos aproximamos da Santa Missa.
E por fim, nós temos também a quarta finalidade, que é a finalidade da intercessão. Jesus é o eterno e sumo sacerdote, o mediador entre Deus e os homens. E na Santa Missa, ele continua a mediar, a interceder por nós homens. Quando Jesus morreu na cruz, ele disse: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. No momento do aniquilamento do homem-deus, ele ainda media entre o Pai e as suas criaturas, os seus filhos aqui na terra. Ele ainda faz este pedido: Senhor, perdoa-lhes. Eles não entendem. Então ele é o mediador. Ele é esta ponte perfeita entre o Pai e os homens. E na Santa Missa esta mediação continua. E nós devemos nos aproximar da Santa Missa, nos aproximar deste pedido, deste lugar em que Jesus pede pelos homens. Devemos pedir também na Santa Missa. Todas as orações eucológicas, que são aquelas, são várias, mas vamos lá para a oração do dia, para a oração depois das ofertas e para a oração depois da comunhão, oração sobre as ofertas e depois da comunhão, existe um pedido. Ó Deus, hoje é dia de São Tito e São Timóteo, e faz um pedido que tem relação com aqueles santos, e depois continua pedindo, e depois da comunhão ainda pede que os frutos da comunhão recebida ainda se façam presentes em nossa vida. Ali Jesus Cristo, na pessoa do sacerdote, o Padre, está pedindo a Deus que nós recebamos graças temporais, sim, mas sobretudo graças espirituais. Por isso que na coleta, que é a oração do dia, nós oferecemos a Deus nossos pedidos. É por isso que no ofertório nós ofertamos ali a nossa vida. E é por isso que na comunhão nós adoramos ao Senhor e entregamos a Ele novamente a nossa vida. A missa é cheia de pedidos em favor do povo. A missa é cheia de intercessão do mediador entre Deus e os homens. Por isso nós devemos ter esta quarta finalidade também na participação da Santa Missa. Voltando, recapitulando, a primeira finalidade é a adoração, a segunda finalidade é a ação de graças, é uma finalidade eucarística, a terceira finalidade é a finalidade da reparação e a quarta finalidade é a finalidade da intercessão. Essas duas últimas finalidades, a reparação e a intercessão, elas não continuarão quando for os novos céus e nova terra. Mas as duas primeiras finalidades, elas são tão importantes que elas permanecerão no céu. Que elas permanecerão, porque no céu nós adoraremos a Deus o tempo inteiro e renderemos a Ele a nossa gratidão. Mas lá no céu já não será mais necessário que se repare os pecados. Lá no céu já não será mais necessário pedir nada, porque nós já teremos tudo, que é o próprio Deus. Lá no céu não será necessário reparar o pecado, porque já se terá instituído a nova Jerusalém, a nova civilização, onde todos foram redimidos e alvejados pelo sangue do Cordeiro. Então, as duas primeiras finalidades, elas continuarão eternamente. As duas últimas cessarão nos fins dos tempos. Mas falei para vocês que, para se aproximar dos efeitos da Santa Missa, também são necessários que nós nos acheguemos lá. É certo que Jesus morreu de uma vez por todas para a salvação da humanidade? Sim, é certo. Mas também é necessário que nós nos acheguemos, que nós, como posso dizer, nos alimentemos, que nós nos aproximemos de Deus para tomar posse dessa graça. Porque existe a graça, mas é necessário que cada homem se aproxime dela. Por quê? Porque o homem é livre. Porque se o homem não fosse livre, Deus já teria morrido de uma vez por todas e pronto, final. Todos os homens iriam para o céu tranquilamente. Mas não. Para ir para o céu é exigente. Como diz o próprio Jesus, é mais fácil passar o camelo do buraco da agulha do que para um rico entrar no reino dos céus.
As bem-aventuranças não são fáceis de cumprir. O céu é para os violentos, diz o Evangelho. Então, para chegarmos à graça e podermos crescer cada vez mais em entendimento, em virtude e nos aproximarmos de todos os méritos adquiridos por Jesus na cruz, nós devemos nos achegar a Ele. E isso também nos ensina o Papa Pio XII. Vou ler aqui para vocês um trecho do ponto 70 da encíclica Mediator Dei. Esse resgate, ele está se referindo ao resgate operado por Jesus Cristo das almas, pelo resgate que aconteceu na cruz. Esse resgate, porém, não teve logo o seu pleno efeito. É necessário que, depois de haver resgatado o mundo com o elevadíssimo preço de si mesmo, Cristo entre na real e efetiva posse das almas. Consequentemente, a fim de que, com o beneplácito de Deus, se cumpra para todos os indivíduos e para todas as gerações até o fim dos séculos a sua redenção e salvação. É absolutamente necessário que cada um tenha vital contato com o sacrifício da cruz e assim os méritos que dele derivam lhe sejam transmitidos e aplicados. Pode-se dizer que Cristo construiu no Calvário uma piscina de purificação e de salvação e a encheu com o sangue por ele derramado. Mas se os homens não mergulham nas suas ondas e aí não lavam as manchas de sua iniquidade, não podem certamente ser purificados e salvos. Vejam, é necessário que Jesus tome posse das almas. O sacrifício aconteceu, o sacrifício é perfeito, é uno, é pleno, mas é necessário que, com a nossa liberdade, nós nos aproximemos do Pai e assim Ele tome posse das nossas almas. É absolutamente necessário, como diz o Papa, que cada um tenha vital contato com o sacrifício da cruz. Então não basta eu saber que Jesus morreu por mim uma vez por todas e beleza, já estou justificado, já estou salvo. Não, é necessário que eu entre em contato com o sacrifício da cruz. E eu acho maravilhosa essa colocação do Papa. Como se no Calvário Jesus tivesse aberto uma piscina e todo o sangue dele tivesse enchido aquela piscina. E para nós, então, experimentarmos o efeito da redenção, nós devemos mergulhar e nos deixar banhar pelas ondas. Por isso é necessário participar da Santa Missa, do sacrifício da redenção. Por isso é necessário comungar, e quanto mais melhor, que eu digo assim, se puder todos os dias, melhor, porque eu estou ali me aproximando do sacrifício da cruz. Eu estou me deixando banhar pelas águas do sangue de Jesus Cristo, que ali vão me purificar e apagar a iniquidade, para que assim eu possa um dia estar no céu. Para que assim, tomando banho nessa piscina da purificação, eu tenha as minhas vestes alvejadas pelo sangue do Cordeiro. Então, para adquirir, para participar dos efeitos do sacrifício de Jesus, é necessário se aproximar dele. Por isso é tão importante essa colocação. Os méritos dele, da cruz, assim serão transmitidos e aplicados a cada um de nós. Os méritos de Jesus Cristo na cruz nos alcançam em cada missa que participamos. Por isso é tão importante participar da missa, é entrar na piscina da purificação, é entrar na posse, é que Jesus nos possua. Senhor, se o Senhor precisa tomar posse das almas, eis aqui a minha. Eu desejo nos aproximar do sacrifício da redenção. Ele nos salvou de uma vez por todas pelo sacrifício eucarístico. Pois bem, irmãos, vimos no primeiro bloco características de sacrifício, porque o sacrifício da cruz é o mesmo sacrifício do Calvário. E neste segundo bloco aqui da aula, vimos quais são as finalidades do sacrifício eucarístico. E desejamos que você continue nos acompanhando através do nosso canal no YouTube. Se você desejar, assista a outra aula de liturgia, que é a importância do estudo da liturgia. E fique com Deus. Deus abençoe.